Olá pessoal, muito bem-vindo à aula de hoje. Bom, hoje estou atendendo aqui uma galera aí de Curitiba que está fazendo uma revisão aí de conceitos sobre matemática básica, e essa parte aqui é uma fatoração de um trinômio cujo quadrado ela não é um quadrado perfeito. Então, nesse caso, tem que ter uma estratégia diferente do que a gente está acostumado a fazer. Então fiquem comigo aí que até o final dessa aula eu imagino que vocês vão estar entendendo perfeitamente como fazer em casos assim, e tenho certeza que até lá vocês vão conseguir assimilar de uma forma bastante tranquila. Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo no Japão, e deixo mais detalhes aqui na descrição desse vídeo, onde vou falar também muito sobre essa questão de hoje. E desde já eu convido o pessoal aí, se essa aula for bastante relevante aí para você e para outras pessoas, já deixa feita a sua inscrição, e o seu like é muito importante também para essa interação. Deixe também ativado o sininho para estar recebendo semanalmente aí novos vídeos com novos assuntos também. Vamos então para a nossa aula de hoje, vamos lá. Bom, pessoal, para a gente começar a fazer essa questão, é preciso que você entenda uma regrinha básica do quadrado de uma soma ou quadrado de uma diferença. Bom, o que é isso? É aquela velha história que você já viu algumas vezes. Quando você tem a soma de dois termos, x mais y ao quadrado, significa que você está pegando esse termo, essa soma, e multiplicando ela duas vezes. Mas você não precisa fazer aquele cálculo, né, do chuveirinho, que a gente chama de chuveirinho, se você souber gravar aquela velha poesia, que eu chamo de poesia matemática, que é o seguinte, eu vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. Então tá aqui, ó, quadrado do primeiro termo, mais ou menos. Então, olha só, esse mais ou menos, provavelmente você não vai ver isso em nenhuma apostila. Então, eu sempre coloco esse mais ou menos porque é o seguinte, se aqui dentro for uma soma, vai prevalecer esse sinal positivo aqui. Se aqui dentro for um sinal de menos, vai prevalecer esse menos aqui. Então, nessa mesma ordem aqui, você segue essa orientação aqui, tá? Então, quadrado do primeiro. Bom, sempre lembrando que o primeiro termo, lógico, é o primeiro aqui da esquerda e o segundo aqui, esse segundo termo aqui, tá? Então, quadrado do primeiro. Bom, o que é quadrado do primeiro? É x ao quadrado. Mais, como nesse caso aqui eu vou considerar mais, então eu vou colocar mais. Duas vezes, então esse 2 aqui faz parte da formulinha aqui, tá? Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Então, o primeiro termo vezes o segundo é x vezes y. É claro que se uma das letras fosse número, você ia colocar o número aqui, que por sua vez multiplicaria aqui por 2, tá? Correto? Mais o quadrado do segundo. Bom, pessoal, é o seguinte, quando esses dois sinais aqui serão sempre positivos, não importa o que tem aqui dentro, tá? Se esse cara aqui for negativo, ou esse aqui também for negativo, não importa, isso aqui vai dar sempre positivo. Agora, o que vai mudar sempre em função do sinal que está aqui dentro é esse daqui, ok? Então, agora é o seguinte, eu vou fazer um exemplo aqui numérico para que você possa entender. Por exemplo, se eu tivesse aqui x mais 1 ao quadrado, eu vou aplicar essa formulinha aqui, ó, quadrado do primeiro. O primeiro é o x, então vai dar x ao quadrado. Mais, como aqui é mais, então vou utilizar o mais aqui. Mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. Ó, primeiro termo é o x, o segundo termo é 1. 2 vezes x vezes 1, 2 vezes 1 dá 2. Então aqui vai dar 2x mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo, que é 1, 1 ao quadrado é o próprio 1, então vai ficar. Então vocês perceberam, se eu desenvolver esse camarada aqui, eu vou chegar nessa expressão estendida aqui. Você viu que aqui eu tenho x ao quadrado mais x mais 1. Poxa, se aqui fosse 2 seria perfeito e já teria matado a questão, mas não é. Não é um quadrado perfeito. Então por isso, olha só. Como é que eu volto, quando eu tenho um caso assim, como é que eu volto para essa expressão aqui? Basta você extrair raiz quadrada do primeiro termo, que é x, e raiz quadrada do segundo termo, que é 1. Ora, quando você achou as duas raízes, você vai fazer x mais 1, como aqui é mais, então vai colocar mais 1 ao quadrado. Aí eu volto para cá. Ah, e se eu tivesse uma expressão assim, x ao quadrado mais 4x mais 4? Como é que eu reduziria
para esse tipo, para o quadrado de uma soma. Bastaria então pegar aqui, ó, extraio a raiz quadrada vai dar x, extraio a raiz quadrada vai dar 2, então esse camarada aqui vai ficar x mais 2 ao quadrado. E vamos repetir essa operação aqui, ó. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó. 2 vezes 2 dá 4, vezes o primeiro x, 4x, mais o quadrado do segundo, correto? Então, quando o quadrado é perfeito, basta você fazer isso aqui. Agora, nesse nosso caso, o a, não tem como eu fazer isso aqui. Observe aqui, olha só. Se eu extrair a raiz quadrada aqui, vai dar x. Se eu extrair a raiz quadrada aqui, vai dar 1. Só que se eu desenvolver esse camarada, vai dar isso daqui, que eu tinha feito logo no início. Vai aparecer esse 2 aqui, perceberam? E aqui tem que aparecer o 1. Bom, então vamos fazer o seguinte. Pense na seguinte forma. Eu tenho que dar um jeito de que esse 2 desapareça e fique apenas 1. Então, observe o seguinte. Se eu fizer esse cara assim, ó, eu vou ter que somar, né? Porque aqui, como é uma soma, então eu tenho certeza que aqui vai ser uma soma. Agora, como é que eu faço para que o segundo termo não é 2 vezes, aqui ó, vou marcar aqui ó, 2 vezes, o primeiro eu sei que é x, o primeiro termo. Agora, o segundo termo que eu tenho que colocar aqui de forma que no final resulte apenas em 1x. Ora, mas para eu multiplicar por um número que resulte em 1, não é o meio, porque olha só, meio. Se eu cortar o 2 com o 2, vai dar 1. Então, se eu fizer meio, vai resolver parcialmente minha situação. Por que parcialmente? Porque olha só, se eu desenvolver agora esse camarada aqui, ó, vou fazer aqui do lado, tá? Vamos utilizar essa regrinha aqui, ó. Quadrado do primeiro vai dar x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é o y aqui, que é esse cara aqui. Mais o quadrado do segundo, que é 1 sobre 2 ao quadrado. Eu vou deixar indicado aqui. Então, arrumando a casa aqui, vai ficar x ao quadrado, mais esse 2 eu corto com 2, conforme já estava prevendo. Deu certo aqui, ó, tá vendo? Por enquanto tá dando certo. Mas só que aqui apareceu 1/4. Esse 1/4 aqui não tem nada a ver com 1 aqui, não é isso? Ele tem que aparecer, na verdade, 1. Bom, com quanto eu tenho que somar para que apareça 1 ao invés de 1/4? Eu tenho que somar algum número com esse camarada aqui, não tenho? Mas quanto eu tenho que acrescentar para somar 1/4? Bom, tem muita gente aí que já fez de cabeça, mas vamos partir do princípio que o aluno tem essa dificuldade. Então vamos chamar essa letrinha aqui, como essa letra é a letra C, não é isso? Se eu somar C com 1/4, C mais 1/4, tem que dar 1, não é isso? Então eu tenho que somar, somando a letra C com esse 1/4, tem que dar 1. Eu passando 1/4 para lá, então C vai ficar 1 menos 1/4. Agora uma regrinha aqui, um truquezinho aqui, bastante simples, tá? Para o pessoal que não tem essa mancadinha aqui na cabeça. É o seguinte, ó. Quando você tem um número inteiro subtraído ou mesmo somado com uma fração, e aqui é uma unidade, simplesmente se faz o seguinte. Você imagina esse 4 aqui embaixo do 1 aqui. Só que você não vai alterar o valor do 1. Então, para que você não altere esse valor do 1, qual número você teria que colocar em cima desse 4 para que ele resulte em 1? Não é o próprio 4? Ou seja, então, se você fizer isso aqui, ó, 4 sobre 4. Bom, eu não fiz nenhuma mágica aqui, porque 4 sobre 4 dá 1. Então, 4 sobre 4 menos 1 sobre 4. Então, quando acontece isso aqui, eu tenho o mesmo denominador. Mesmo denominador, basta você manter esse denominador e fazer a conta que 4 menos 1 dá 3. Então, ficou 3/4. Então, o número que eu preciso acrescentar com 1/4 é o 3/4. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Esse cara aqui vai ficar assim, ó. X mais meio ao quadrado mais esse complemento de 3/4 aqui. Aí sim, essa expressão é igual a x ao quadrado mais x mais 1. Ah, você não tem certeza? Então vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver tudo isso daqui e vamos ver se vai resultar nesse cara aqui, ó, que é o original, né? Então vamos lá, ó. Primeiro esse quadrado aqui, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, a gente já viu que vai dar x, mais o quadrado do segundo, vai dar o quê? 1/4. Lembrando que o quadrado do segundo é 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Mais esse 3/4 que está aqui fora. Não me coloque o 3/4 dentro, senão não vai dar certo. Bom, 1/4 mais 3/4,
Como é o mesmo denominador, eu vou fazer aqui, ó, 1/4 mais 3/4. Mesmo denominador, você conserva e soma os numeradores. 3 mais 1 vai dar 4, que é a mesma coisa que 1. Então, esse cara aqui vai ficar x² mais x mais 1, que é igual ao original que eu queria chegar. Entenderam, pessoal? Parece um pouquinho complicado, mas se você pegar bem o do raciocínio aqui, você vai entender, tá? Vamos fazer esse segundo aqui, que tem um pequeno complicador aqui. Vamos lá, vamos fazer o segundo agora. Bom, essa questão B aqui, eu vou fazer aqui um exemplo de uma equação do segundo grau que tem raízes, para que você possa entender melhor. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2x² menos 2x menos 4. Bom, fazendo de conta que você já descobriu as raízes aqui. As raízes desse número aqui vai ser 2 e menos 1, tá? Usando Bhaskara, tal, você vai chegar nesse valor aqui. Para quem não sabe deduzir valores das raízes, eu vou deixar aqui o link também de como você utiliza o Bhaskara de uma forma correta aqui para você resolver essa equação do segundo grau. Então é o seguinte, eu sei que as raízes aqui são 2 e 1. Quando eu tenho um coeficiente do x² diferente de 1, então você vai fazer o seguinte, ó, a, que é esse coeficiente, vezes x menos uma raiz, vou chamar de R1, vezes x menos a outra raiz, R2. Então, no meu caso aqui, o coeficiente a é 2, então vou colocar o 2 aqui. A primeira raiz vou chamar é o 2 aqui, então vai ficar x menos 2. E a segunda raiz é menos 1. Cuidado, esse menos aqui é da formulinha. Menos 1 com esse menos vai dar mais 1, então vai ficar x mais 1. Então, se você resolver isso aqui e depois multiplicar por 2, você vai chegar nessa expressão aqui. Bom, mas isso aqui é só para fazer um efeito comparativo desse cara aqui. Agora, como é que eu faço então para fatorar, entre aspas, né, essa expressão aqui? É o seguinte, então eu sei que aqui fora vai ficar esse 2 aqui. E aqui dentro tem certeza que o x aqui, né? Por quê? Quadrado do primeiro vai dar o quê? Vai dar x². Mas claro que multiplicar com esse 2 vai aparecer 2x aqui. Então eu já resolvi essa primeira expressão aqui. Agora, muito cuidado com esse daqui, ó. Como o segundo termo aqui é negativo, então eu já vou colocar sinal de menos aqui. Por quê? Lembra? Quadrado do primeiro, agora nesse caso é menos, ó. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, olha só, eu vou escrever aqui, ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O 2 é fixo, então é 2. O primeiro, quem é o primeiro? No meu caso aqui é o x. Agora, qual número eu coloco para que no final apareça o menos 12? O pessoal pode pensar assim, ah, eu vou colocar o 6 aqui então, porque 2 vezes 6 dá 12. Beleza, só que a hora que eu desenvolver isso aqui, vai dar realmente o 12. Só que depois você tem que pensar que vai ser multiplicado por 2. Então vai virar 24. Perceberam? Então, por isso tem que tomar cuidado. Então, eu tenho que fazer com que o número que aparecer aqui, multiplicado por 2 dá 12. Ora, que número seria esse? É o 6. Então, no caso aqui, para aparecer o 6 aqui, como eu já tenho 2 multiplicando, então eu tenho que ver quem? O 3. Então, é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai me dar o quê? Vai me dar 6x. Então, para aparecer 6x aqui, eu tenho que acrescentar quem aqui? O 3, né? 3². Vamos ver, vamos fazer agora a conferência. O que vai acontecer se eu desenvolver o x menos 3²? Bom, se eu desenvolver isso aqui, vai ficar assim, ó. Quadrado do primeiro vai dar x². Menos 2 vezes x vezes 3 vai dar menos 6x. Mais o quadrado do segundo, mais 9. Só que aqui eu tenho esse 2 também, não é isso? Então, se eu multiplicar por 2 essa expressão aqui, x² menos 6x mais 9, olha o que vai acontecer. Vai chuveirinho, isso vezes isso vai dar 2x², 2 vezes menos 6 dá menos 12x, até aqui está caminhando tudo bem, ó, está batendo 2x², menos 12x, só que aqui, ó, 2 vezes mais 9 vai dar mais 18. Então, a hora que eu desenvolver isso daqui, vai aparecer isso aqui, mas tinha que aparecer o 11, e me apareceu 18. O que tem que acontecer, então? Para que o 18 se transforme em 11, eu tenho que subtrair o quê? 7, não é isso? Ah, então quer dizer que se eu fizer isso aqui, olha só, será que vai dar certo? Se eu fizer 2 vezes esse x menos 3 ao quadrado e subtrair quem?
aqui tem 18, 18 menos 7 vai dar 11. Então eu subtraio o 7 aqui, ó. Então essa seria a expressão reduzida desse cara aqui. Mas vamos tirar a prova real? Duas vezes, eu vou deixar o 2 aqui fora e vamos desenvolver esse cara aqui dentro. Como eu já desenvolvi esse daqui, não é isso? Quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar menos 6x, mais o quadrado do segundo, vai dar 9, menos 7. Menos 7 aqui. Então vamos lá. Agora vamos fazer o chuveirinho aqui. Então vai dar 2x ao quadrado, menos 12x, mais 18, menos 7. Bom, 2x ao quadrado não tem parceiro, então ele vai ficar sozinho aqui. Menos 12x também está sozinho, vai ficar menos 12x. Mais 18 menos 7 vai dar mais 11. Olha aqui, eu cheguei então na expressão original. 2x ao quadrado menos 12x mais 11. Então, para que eu possa reduzir essa expressão numa expressão fatorada, mesmo que parcialmente, será essa daqui, essa expressão aqui. Entenderam? Bom, pessoal, eu achei essa questão bastante interessante, porque ela mexe um pouquinho aí com a criatividade aí do aluno, do estudante, para poder chegar nesse valor aí. Quem não conseguiu entender, pode me escrever, que eu vou estar aqui atendendo a todos com o maior prazer. Por hoje, ficamos por aqui. Eu deixo o meu grande abraço a todos. Espero encontrá-los nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até lá, gente. Tchau, tchau.